Olá, eu sou Ricardo Alexandre. A semana passada eu tive aqui falando, introduzindo a introdução da palestra Como Nascem as Notícias, e eu volto aqui também para dizer para você se inscrever nos canais onde a gente vai notificar os nossos seguidores da existência do curso Como Nascem as Notícias. O curso é mais ou menos baseado no esqueleto da própria palestra. A palestra nasceu em 2019 para ser apresentada ali em 1 hora em escolas, esse tipo de coisa, mas o curso é muito mais profundo. São 4 aulas de 1 hora cada uma, onde a gente vai mostrar muito exemplo de notícias, vai discutir um pouco ali, olha, isso aqui é uma notícia, isso aqui não é, isso aqui é uma notícia misturada com opinião, olha esse tweet, qual é a pegadinha dele, olha como é que isso está acontecendo. Então, enfim, o curso é um aprofundamento da palestra, A palestra vai continuar existindo assim que a pandemia acabar. A gente espera voltar a apresentá-la em escolas e onde a gente for convidado, mas enquanto isso você curta os nossos canais aí nas redes sociais para ser avisado das próximas partes dessa palestra. A gente dividiu uma palestra em 5 partes. Você viu a introdução semana passada e agora você vai ver sobre os veículos ao longo do tempo, a história dos veículos, desde os primeiros, as primeiras experiências de informação ali, de jornalismo, por assim dizer, até a internet. É muito interessante e vai ajudar muito nos passos seguintes. Então, espero que você goste, deixe seus comentários e a gente se vê semana que vem, sempre às segundas-feiras. Até! A ideia é a gente mostrar que sempre houve notícias, bem e mal transmitidas. Bom, o primeiro jeito de se transmitir notícias, claro, foi a transmissão oral. As pessoas chegavam na casa umas das outras para contar o que havia acontecido no centro da cidade, ou na floresta, ou com a tia de alguém que estava enferma, ou com um menino travesso que havia se perdido em algum poço profundo. Qual é o grande risco da transmissão oral? Bem, você sabe, aquele velho jogo do telefone sem fio, Quem já participou dessa brincadeira sabe que uma história que começa com minha mãe foi para Ubatuba pode terminar com alguma coisa relacionada ao desembarque das tropas aliadas na Normandia. Depois da transmissão oral, a gente teve os mensageiros oficiais do rei. Vários impérios tinham essa figura do mensageiro e alguns até de maneira escrita. Isso era muito comum na Idade Antiga e na Idade Média. Vocês que já viram aqueles filmes de cavaleiros devem se lembrar muito bem disso, daquelas cenas em que o mensageiro chegava nos povoados para contar sobre alguma nova lei ou sobre alguma obra que o imperador ou o rei tinha decidido fazer. Qual o risco dessa forma de transmissão? Bem, a gente só tinha uma versão, a versão do rei, a versão do imperador. Então, se o cara queria construir uma ponte sobre a vila, ele simplesmente comunicaria a sua decisão para os súditos e os súditos teriam de comprar a versão oficial e nada além da versão oficial. No século XVI, começam a surgir os primeiros jornais, de fato, ou pelo menos os antepassados dos jornais. As origens são divididas e são controversas. Há alguns historiadores que vão defender que os jornais, os avós dos jornais, remontam à China, ali pelo ano 700, 800 a 900, com os panfletos que eram distribuídos nos povoados, alguns colados nos muros, mas há pouquíssimos registros confiáveis dessa versão. A maior parte dos estudiosos vai aceitar que os jornais surgiram na Itália, na cidade de Veneza, feitos ali pelos governantes locais e distribuídos a troco de uma gazeta, que era a moeda mais barata ali da época. Vem daí, ou imagina-se que venha daí, o nome Gazeta, como quase um sinônimo de jornal. Os franceses vão reivindicar para eles a descoberta ou a invenção dos jornais mais ou menos na mesma época. Os ingleses vão defender que em 1588 surgiu um jornal ali que basicamente tratava de difamar os espanhóis que queriam invadir a Inglaterra, e o Brasil, sempre um tanto quanto atrasado, começou com seu primeiro jornal no ano de 1808. Foi o Correio Brasiliense, nada a ver com o jornal
de Brasília que existe até hoje. Nesse mesmo ano surgiu também a Gazeta do Rio de Janeiro. Seja como for, foi só no século XVIII, com a popularização da prensa de Gutenberg, que surgiu aquilo que o próprio nome já deriva daí, surgiu a imprensa, né? Jornalistas criando veículos impressos e distribuídos mais ou menos uniformemente. O fato é que foi no século XIX que surgiram os jornais modernos, ou o jeito moderno de fazer jornal. No ano de 1883, o americano Joseph Pulitzer comprou o jornal The World e definiu o projeto editorial daquele jornal como o primeiro jornal democrático dedicado aos interesses do povo antes do interesse dos poderosos. Corajoso, né? E ele também fez uma coisa muito importante. Além de definir ali uma espécie de sumário, de índice típico de um grande jornal, ele inventou as manchetes. O Pulitzer herdou a ideia de publicar os jornais ou as notícias de uma maneira cronológica, ou seja, a notícia das 7 da manhã vinha depois ou antes das 8h30 e assim por diante, e ele decidiu que algumas notícias deveriam ter mais destaque ou destaques diferentes do que outras notícias. Como diz o Ian White, um editor brilhante, ele definiu gritar o que deveria ser gritado e sussurrar o que deveria ser sussurrado. Com isso, ele criou o jeito de fazer manchetes, que é utilizado até hoje, e ele também inventou o jeito moderno de se fazer jornal. De quebra, ele aumentou demais a importância do editor como o cara que vai fazer essa escolha, vai fazer essa deliberação. A importância do Pulitzer é tão grande que existe até hoje um prêmio de jornalismo que é considerado o principal prêmio de jornalismo do mundo, que leva o seu nome, o Prêmio Pulitzer de jornalismo. Bom, e aí a gente chega no século XX, onde as inovações do jornalismo estão sempre muito atreladas às inovações da tecnologia. Começa ali com o surgimento do rádio, ou seja, o cara que vai ler a notícia, o cara que vai interpretar a notícia passa a ser tão importante quanto o redator. Afinal, é ele que vai fazer o elo final com o ouvinte, com o consumidor da notícia. Um pouco mais adiante, surgiram os cinejornais, os jornais de notícias que eram veiculados nos cinemas, né? A gente teve jornais fundamentais no mundo todo e inclusive aqui no Brasil, né? Como o Canal 100, que era especializado em futebol, por exemplo. Muita gente ali, o seu bisavô ou o seu avô soube das notícias, por exemplo, das grandes guerras ou dos campeonatos, dos primeiros campeonatos mundiais de futebol do Brasil por intermédio dos cinejornais antes de assistir algum filme do 007 ou E o Vento Levou. Com a popularização da impressão colorida, surgiram as revistas que eram baseadas em fotos. O fotojornalismo ganhou uma importância gigantesca. No mundo, a revista mais importante foi a Life. E aqui no Brasil, uma espécie de correspondente a ela, a revista Manchete, que surgiu nos anos 50 também, apostando em textos mais curtos e fotos sempre muito bonitas. Um caminho natural para isso, que de alguma maneira une o poder da imagem do fotojornalismo com o poder dos âncoras, do radialismo, é o surgimento do telejornalismo, né? A gente tem grandes exemplos no mundo todo de jornais e de âncoras e de um tipo diferente de jornalismo feito a partir da popularização da televisão. Bem, e aí a gente chega no século XXI e a grande novidade, o pulo do gato, algo que ninguém imaginava, é que agora todo mundo produz conteúdo em pé de igualdade. Com o surgimento das redes sociais, a página do New York Times ou da revista New Yorker está ali competindo com influenciadores especializados em tomar banho de Nutella ou crianças de 5 anos especializadas em abrir caixas de brinquedo. E em pé de igualdade com você, que recebe alguma notícia, alguma foto ou algum vídeo no seu celular e espalha no seu grupo familiar ou no seu grupo da igreja ou no grupo dos pais da escola. Todos eles, ou melhor, todos nós, buscando responder, seja na televisão, no YouTube, no rádio ou no cinejornal, respostas para as mesmas perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Parece fácil, não é? Só que aí entra uma palavrinha que a gente vai usar bastante aqui no nosso papo: apuração. Essa palavra dita praticamente a vida do jornalismo profissional e separa ele do jornalismo amador ou do amadorismo com cara de jornalismo.